Antes de mais nada, quero também aqui, senadora Rose de Freitas, que presidiu e comandou a Comissão Mista de Orçamento, cumprimentá-la pela habilidade no comando da Comissão Mista de Orçamento. Então, para chegar a um entendimento entre oposição e governo, numa matéria de relevância para o país, houve a maturidade suficiente para que os interesses partidários ficassem marginalizados diante do interesse nacional. Então, eu tenho muita alegria de fazer este registro à senadora Rose de Freitas pelo comando competente da Comissão Mista de Orçamento. Eu queria, senhoras e senhores senadores, no dia derradeiro da nossa atividade legislativa, dizer que nós estamos encerrando o ano de 2015 com perdas e ganhos, lembrando o título de um livro memorável da Lia Luft, e que a vida da gente é de perdas e ganhos, mas este foi. E estamos encerrando, senadora Rose de Freitas, com este ganho na questão do orçamento, mas, sobretudo, num ano desafiador, com uma crise política aguda, impactando, sobretudo, na atividade econômica e numa situação preocupante. Nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Não sabemos. E é exatamente esse o nosso grande desafio. Mas, mais do que isso, senador Lindenberg Faria, mais do que isso, nós estamos registrando no país uma epidemia gravíssima que até passa à margem da crise política e econômica, porque nela estamos concentrados e contaminados, que é a crise do Zika vírus, de um impacto sobre uma geração que será de cerca de 100 mil crianças, a estimativa, senador Tasso Gereissati, que o Nordeste, esta região tão importante para o país, é o grande foco da preocupação. Mas eu vou lhe dizer que o Rio Grande do Sul, o meu Rio Grande do Sul de clima frio, está também registrando casos de microcefalia. E essas crianças terão uma dificuldade enorme, aquelas que superarem os problemas de média ou alta gravidade, A, B ou C, o nível da microcefalia, algumas a não poderem aprender a alfabetização e as que aprenderem não avançarem no conhecimento e na escolaridade. E serão para as famílias um grande sofrimento. Para o Estado brasileiro, um peso financeiro, porque a Previdência Social será sobrecarregada. Então, esse problema precisa ser visto com a grandeza, a gravidade e a preocupação que teremos que ter todos, não apenas os nordestinos, mas gaúchos, paranaenses, centro-oeste, norte do país. Este realmente é um tema de ocupar a nossa atenção. E eu digo e trago isso como último, como demonstração evidente da gravidade do problema que nós discutimos ontem na Comissão de Assuntos Sociais. Com muita alegria, concedo a parte ao senador Tasso e em seguida ao senador Moca. Senadora Ana Amélia, queria dar o meu total apoio e parabenizar a Vossa Excelência pela oportunidade da fala. Nada mais importante, a meu ver, mesmo a crise econômica, mesmo a crise política, do que essa epidemia do Zika vírus e mais com essas consequências que nós estamos vendo no Brasil de hoje. Não fossem todos estes problemas econômicos e sociais, isso seria uma tragédia na visão brasileira e manchete, e já é de todos os jornais nacionais e internacionais. No entanto, não está sendo dado a devida importância que esse tema deve ter
por parte nosso, do Senado, da Câmara, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, que deveria ser a prioridade número 1 do governo hoje, e nossa também, essa discussão e travar como se fosse um movimento de guerra com essa epidemia que está devastando famílias por todo, não só hoje, mas no Nordeste, mas notícias que temos aqui no Centro-Sul, aqui do lado do Centro-Sul e do Centro-Oeste, já também quase ou até com a mesma gravidade. Portanto, como último registro a fazer nessa nossa atividade parlamentar, queria parabenizar a Vossa Excelência mais uma vez pela oportunidade e pela alerta que Vossa Excelência está fazendo aqui, que eu queria, se me permitir, me juntar a esse alerta com Vossa Excelência. Eu agradeço imensamente, quero, presidente, que essa é parte do senador Tasso Gereissati, faça parte do pronunciamento que estou fazendo, senador Moca e senador Cristóvão Buarque. Senadora Ana Amélia, ontem nós tivemos oportunidade da Comissão de Assuntos Sociais de ouvir o ministro Marcelo Castro. E, na oportunidade, nós abordamos, é claro. E o que é importante dizer que nós estamos numa fase do ano aonde essa fase, em termos de proliferação do mosquito Aedes aegypti, não é ainda agudo. Isso vai piorar e muito no mês de fevereiro, porque é quando você tem, na sua plenitude, se você levar em consideração os anos anteriores, estatisticamente, é quando os casos de dengue no país inteiro tiveram atingiu o seu ápice. E isso vai acontecer agora, lamentavelmente, e inicialmente no Nordeste, mas no Centro-Oeste já tem casos, no Mato Grosso do Sul tem, no Mato Grosso, eu não sei, mas me parece que Goiás tem também. Então, é uma coisa, e nós estamos falando de um vírus que transmite a uma família, a uma criança, e não tem nada mais covarde do que você, na verdade, fazer que isso aconteça com um ser que não consegue nem se defender. Imagine uma criança nascer com o céfalo desse tamanhinho, a chamada microcefalia. É um negócio assim, essa criança não vai falar, ela não vai andar. Imagina o transtorno, e nós vamos ter uma geração no Brasil de crianças desse jeito. Na verdade, uma calamidade isso daí. É preciso tratar, ter um gabinete especificamente com uma preocupação nacional para realmente dar importância e mostrar a gravidade. Alguns especialistas imaginem isso, daqui a 5, 6, 10 anos, se a gente não conseguir uma vacina, alguma coisa. Por enquanto, disse o ministro, nós vamos contar com essa questão de eliminar o vetor, que é o mosquito Aedes aegypti. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência, mas tudo isso que nós estamos dizendo aqui, nós tivemos a oportunidade de dizer, e diga-se de passagem aí, não... por ser, o Marcelo é um grande amigo, na verdade, mas as providências que ele poderia tomar, que ele demonstrou, ele tomou, mas nós estamos diante de um caso gravíssimo, e toda a projeção que se faz mostra que esse índice só vai aumentar, lamentavelmente. Então, é a parte parabenizando Vossa Excelência por trazer esse tema tão importante aqui neste plenário. Eu não estou fazendo alarmismo, senador Moca, e com prazer passo a palavra ao senador Cristóvão Buarque. Sei que à tarde vários senadores querem falar. É o último dia de trabalho de atividade. Eu concedo a parte a Vossa Excelência com muita alegria. Em seguida, ao senador Ronaldo Caiado. Obrigado. Senadora Ana Amélia, é lamentável que no último dia de um ano, em vez de a gente estar aqui fazendo uma grande romaria de discursos sobre um ano, sobre comemoração, estejamos falando de uma tragédia vergonhosa que podia acontecer na Idade Média e está acontecendo aqui no século XXI. O que está acontecendo com essa tragédia, essa epidemia,
é uma vergonha para o país. Um país que não consegue controlar seus mosquitos. Um país que já foi até pouco tempo atrás 5ª ou 6ª potência econômica do mundo, que agora deve ser 7ª, 8ª, e que tem esses mosquitos infernizando, destruindo a vida de milhares de crianças, e aí punha muitos milhares quando a gente soma as famílias. Mas é um sinal do que está acontecendo no Brasil. Voltou. É o sinal de um tempo que a gente está vivendo. De um tempo que, mais do que uma crise, há sinais de uma decadência. A diferença é que uma crise, em meses, ou 1 ano, ou 2, a gente sai. A decadência leva uma geração. Quando a gente analisa o estado em que está hoje a sociedade, a nação brasileira, a economia, é mais do que uma crise. É uma desindustrialização, não é apenas uma simples recessão. É um sistema de ciência e tecnologia que está em plena desorganização. É uma educação incompatível com a exigência do século XXI. E aí a gente se choca muito com a microcefalia, obviamente. Mas a gente esquece que 13 milhões não aprenderam a ler nesse país. Ou seja, nasceram com um cérebro normal, mas nós não demos a eles o desenvolvimento que eles precisavam. O mosquito diminui o cérebro, mas e a escola que aumenta o cérebro? Nós não estamos fazendo isso. Nós estamos num processo com sinais de uma decadência que pode levar com que deixemos para nossos próximos que vierem depois um Brasil pior do que recebemos. Essa é que é a vergonha que fica para nós. A vergonha dos mosquitos como símbolo, um símbolo de um conjunto de sinais de uma decadência do Brasil quando a gente compara com o que desejamos e podemos ter para o futuro. Seu discurso, nesse sentido, é um alerta. Como muito que a senhora fez aqui sobre a economia. Agora é mais do que a economia. É um alerta sobre o quadro civilizatório da tragédia brasileira. Muito obrigado, senador Cristóvão. Quero também que seja anexado ao meu pronunciamento, senador Ronaldo Caiado. Eu quero cumprimentar a senadora Ana Amélia, até porque a importância e a relevância do tema que Vossa Excelência traz à tribuna dessa casa deveria ter sido exatamente o motivo da pauta nesses últimos dias aqui no Senado. São mais de 2.000 crianças no Brasil hoje acometidas com microcefalia. Olha, é algo que coloca o Brasil hoje numa situação difícil de se explicar. Primeiro, porque vem de um vetor que é o mesmo da dengue. Laboratórios já apresentaram condições de produzir a vacina e o governo brasileiro não viabiliza para que seja fornecida a essas pessoas. Segundo ponto, por uma questão humanitária, nobre senadora, o Brasil devia nessa hora se render a essa gestão incompetente que inviabilizou toda a área de pesquisa no Brasil e recorrer aos americanos, aos europeus, para que rapidamente pudéssemos trazer algo que seja compatível para minimizar esse quadro, que seria exatamente a vacina também contra o vírus Zika. Mas o mais grave que eu quero acrescentar ao pronunciamento de Vossa Excelência, um dado importantíssimo. Vossa Excelência sabe que o Ministério da Saúde diminuiu o número de agentes comunitários de saúde. Quer dizer, é algo que mostra a total desrespeito com a saúde pública do país. Então, eu parabenizo Vossa Excelência e, ao mesmo tempo, esse tema deveria ser motivo aqui de um grande debate para que também representantes do governo federal pudessem vir aqui tentar explicar e não apenas dizer que vai ser um aerosol ou que coloque lá uma tenda sobre a cama ou que a pessoa vista agora uma burca para que não tenha amanhã o risco de ser picado ou avançar para um quadro de gravidez com microcefalia do seu bebê.
É um quadro deprimente e eu saúdo a Vossa Excelência e cumprimento por ter trazido esse tema tão relevante ao plenário. Agradeço, senador Ronaldo Caiado. A senadora Rose de Freitas, como presidente da Comissão Mista de Orçamento, penso que, e agradeço também a sua gentileza da parte, senadora, mas soube que na aprovação hoje foi aprovado um recurso extra para esse combate, que é uma guerra. O Brasil devia declarar guerra a este problema gravíssimo de saúde pública, mas a preocupação maior é com esta geração de crianças, como diz o senador Cristóvão, o senador Ronaldo Caiado, o senador Moca, o senador Tasso Gereissati, sobre esta geração que virá como fruto desse contágio do Zika vírus sobre essa criança com microcefalia. Então, eu concedo a parte da senadora, vou terminar, senadora Eunice, a senhora está inscrito já para falar, vamos terminar, e o senador Hélio José também. Senadora Rose. Senadora, primeiro, parabenizar pelas colocações aqui feitas, reafirma cada dia o seu compromisso com esse país e com a população brasileira, dizer que ontem aprovamos um destaque no valor de R$500 milhões exatamente para o combate do Zika vírus, da dengue. E exatamente isso, pedir uma fiscalização pela utilização desse recurso. Ao longo dos anos, muitos recursos foram liberados, Vossa Excelência tem um conhecimento, e não foram devidamente fiscalizados e acompanhados. E falta também, por parte não do ministro que agora está, não é por ser do PMDB, mas falta do governo como um todo, uma atenção muito especial a esse momento de grave crise que envolve essa... Vamos dizer, epidemia, é uma epidemia. Vamos dizer, esse surto mesmo de Zika vírus no país, comprometendo a vida e o futuro de várias crianças, a angústia das famílias, que muitas não terão recursos para cuidar dessas crianças que terão aí a deficiência da microcefalia, mas eu quero dizer que ainda cabe para o governo um gabinete de crise dentro da saúde sobre esse assunto especialmente. Então, quer dizer, pelo esforço da senhora e de vários que lá estavam, nós aprovamos ontem um destaque de R$500 milhões destinado especificamente ao combate do Aedes aegypti e também... Agradeço, senadora Rose, pela iniciativa. Senador Hélio José. Excelência, a senhora toca num assunto que dói para todos nós, os brasileiros, porque a saúde preventiva, ou seja, aquela saúde primária, deveria ser o ponto de lança de todos os governos, do Brasil, dos estados, porque é muito mais econômico a gente curar a pessoa, prevenir para que ela não fique doente, do que a gente tratar a pessoa depois que ela adoeceu. Então, essa crise que nós estamos enfrentando do Aedes aegypti fica muito mais latente por causa da falta de uma saúde pública, de um planejamento adequado, tanto nos nossos estados, nos nossos municípios, quanto no Brasil também. Então, eu rogo para que o Ministério da Saúde, para que a Secretaria de Saúde Estadual realmente faça investimento na saúde primária, porque ela, como ponta de lança de evitar as doenças, e também a infraestrutura do qual sou a partícipe, no sentido de fazer o saneamento básico, de garantir água encanada, para evitar que a nossa população fique doente. Especificamente sobre essa questão do Zika vírus, eu que tive o prazer de participar da Comissão Mista do Orçamento, dirigida tão bem por essa mulher guerreira e de luta que é a Rose, que com muita paciência, com muita tranquilidade, nos garantiu para o nosso país um orçamento votado e devidamente aprovado, né? Participei dessa discussão para a gente colocar mais esses 500 milhões para o combate da Zika vírus. E de um debate importante com relação ao nosso Exército brasileiro, com relação aos recrutas que vão entrar. São quase 200 mil conscritos que entrarão no Exército, que vai ter uma parceria para que eles ajudem também no combate a esse mosquito que tem causado tanta preocupação a todos nós. Então, eu quero me congratular com Vossa Excelência, parabenizar Vossa Excelência, dizer que hoje eu estou aqui assumindo o Partido da Mulher Brasileira com muita honra e com muito prazer, que sou companheiro de Vossa Excelência pela qualidade de vossas colocações e das outras senadoras aqui nessa casa. Muito obrigado. Obrigada, senador. Eu queria dizer, caros colegas senadores, ao final, que esta não é uma missão e uma responsabilidade exclusiva de governo ou dos estados ou municípios. Esta é uma missão de toda a sociedade brasileira,
porque dentro de uma casa pode estar aí um criatório deste mosquito transmissor do Zika vírus. Então é preciso que a sociedade também reaja, cuidando do seu quintal, do seu jardim, da sua casa, porque isso é fundamental. Se não houver esta participação, como disse o ministro Marcelo Castro ontem na nossa Comissão de Assuntos Sociais, não teremos sucesso nesta guerra. Essa é uma guerra de todos e o Exército está nela não para levantar armas, mas combater este mosquito. Então, é um apelo que eu faço nesse último dia de atividades do Congresso Nacional, especialmente do Senado. Queria, por fim, senador Renan Calheiros, fazer uma manifestação aqui em relação ao meu Estado, que diz respeito à questão dos contratos não observados. O presidente tem um dos maiores polos petroquímicos do país. E, lamentavelmente, a Petrobras descumpriu um compromisso de fechar até a terça-feira, dia 15, um acordo de longo prazo para fornecimento de nafta, matéria-prima indispensável para a indústria petroquímica nacional, usada pelas indústrias de todos os polos petroquímicos do país, incluindo o Triunfo, no Rio Grande do Sul. Desde 2013, os contratos temporários de fornecimento de nafta viraram rotina, aumentando, assim, as incertezas do setor por causa das variações dos preços do produto e das dificuldades para qualquer tipo de planejamento. O próprio ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, exigiu explicações da Petrobras sobre o não cumprimento combinado nesse acordo. Corremos o risco também de entrar num colapso. Vou entregar à mesa para a transcrição nos anais da retrospectiva que faria de um balanço deste ano, que tivemos muitos ganhos, e também hoje é encerramento da nossa Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, com um relato preocupante do senador Blairo Maggi, em que o setor agropecuário, que representa quase metade de todo o superávit comercial ou da balança comercial brasileira, está dependendo de 2 Cs, câmbio e clima. Foi o que nos disse o senador Blairo Maggi. E isso poderá também agravar o ano de 2016, caso esses 2 fatores estejam adversos à produção agropecuária de nosso país. Deixar isso e o agradecimento a todos os senhoras e senhores senadores, desejar a todas as famílias que nós tenhamos, apesar da crise, apesar das dificuldades, um Natal iluminado, com muita saúde e um 2016 melhor do que foi esse ano. Muito obrigado, senhor presidente.